Aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, um chamado à transformação espiritual. Você já se perguntou como é possível ouvir a voz de Deus em meio à correria e ao barulho do mundo moderno? Como podemos discernir a inspiração divina entre tantas distrações? Neste vídeo, vamos explorar profundamente o que significa ouvir a voz de Deus, como podemos considerar a sua orientação e, mais importante, obedecer a sua palavra. Prepare-se para uma jornada espiritual enriquecedora que transformará sua forma de se conectar com o Criador. Deus fala conosco de muitas formas. Deus é um Pai amoroso que deseja se comunicar com seus filhos. Ele fala de maneiras diferentes e específicas para cada um de nós. A Bíblia é a principal forma pela qual Deus se revela, mas ele também fala por meio de a palavra escrita. A Bíblia é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Cada versículo carrega mensagens atemporais para guiar nossos passos. A natureza. O salmista declarou que os céus proclamam a glória de Deus. Salmos 19:1. Deus nos chama à reflexão por meio de sua criação. O Espírito Santo. Como nosso Consolador, o Espírito Santo sussurra ao nosso coração e nos dá discernimento. Outras pessoas. Deus pode usar conselhos sábios e mensagens de líderes espirituais para nos alcançar. Circunstâncias. Mesmo nos desafios, Deus está falando. Ele transforma testes em ensinamentos profundos. Como podemos ouvir a voz de Deus? A primeira chave para ouvir a voz de Deus é a intimidade com Ele. Assim como em qualquer relacionamento, é necessário cultivar proximidade para compreender a sua voz. Aqui estão os passos práticos. Tenha um coração disposto. Deus fala com aqueles que têm um coração humilde e aberto. Salmos 25:9 nos ensina. Ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Ore e busque a Deus com sinceridade. A oração é a nossa linha direta com o céu. Ao orar, silencie sua mente para ouvir. Deus fala quando estamos em sua presença. Estude a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, mas um manual para a vida. Ao meditar nela, aprenda a considerar a verdade divina e os princípios que devemos seguir. Prática do silêncio espiritual. O barulho constante pode obscurecer a voz de Deus. Separe momentos diários para ficar em silêncio e ouvir o que Ele tem a dizer. Esteja alerta ao Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso guia. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Aprenda a seguir sua direção com confiança. O desafio da obediência. Ouvir a voz de Deus é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é obedecer. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que escolheram obedecer, mesmo quando era difícil. Abraão foi chamado a sacrificar o próprio filho, mas obedeceu e se tornou o pai da fé. Gênesis 22. Moisés, relutante, respondeu ao chamado de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Êxodo 3. Maria aceitou ser a mãe do Salvador, mesmo sabendo das dificuldades. Lucas 1:38. A aprovação é uma demonstração de nossa confiança em Deus. Como Tiago 1:22 nos exorta, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Os benefícios de ouvir e obedecer a Deus. Quando ouvimos e obedecemos a Deus, experimentamos vitórias inigualáveis. Paz interior. A obediência nos traz uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Direção clara. Deus ilumina o nosso caminho e nos guia em decisões importantes. Força em tempos difíceis. A certeza de que Deus está no controle nos fortalece nas adversidades. Crescimento espiritual. A aprovação nos torna mais semelhantes a Cristo. Ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra é uma jornada diária que exige dedicação, fé e humildade. A boa notícia é que Deus está sempre disposto a nos ajudar nesse processo. Ele nunca nos abandona nem nos desampara. Se você sente que está distante de Deus, lembre-se, Ele está à porta e bate. Apocalipse 3:20. Tudo o que precisamos fazer é abrir o coração. Ao longo da semana, reserve momentos para buscar a sua presença, ouvir a sua voz e praticar a obediência. Que podemos ser como Samuel, que respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Que Deus abençoe sua caminhada e fortaleça sua fé. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário abaixo sobre como você tem experimentado a voz de Deus em sua vida. Juntos, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Criador, caminhando com Deus em obediência constante. Seguir a voz de Deus não é apenas um ato isolado, mas uma prática contínua que transforma nossas vidas e nos conecta com o propósito que Ele tem para nós.
Essa conexão exige perseverança, paciência e, acima de tudo, fé inabalável. Vamos expandir essa mensagem e nos aprofundar ainda mais na importância de ouvir e obedecer à voz do Criador. A disciplina da escuta espiritual. Ouvir a voz de Deus requer disciplina espiritual. Assim como um atleta treina para alcançar excelência, também devemos treinar nossos ouvidos espirituais para reconhecer a direção divina. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar. Leia a palavra com expectativa. Leia a Bíblia esperando ouvir Deus falar. Antes de começar, ore pedindo entendimento. Passagens que você leu muitas vezes podem ganhar um novo significado quando você busca ativamente a orientação divina. Anote o que Deus diz. Tenha um diário espiritual. Registre pensamentos, versículos e momentos em que você percebeu a intervenção de Deus. Esse hábito fortalecerá sua fé ao lembrar-se de como Ele já falou com você no passado. Fique atento aos sinais do dia a dia. Deus pode usar situações comuns para nos ensinar lições profundas. Pode ser uma conversa, um desafio ou até mesmo uma pausa inesperada no dia. Mantenha seu coração aberto para reconhecer esses momentos. Participe de comunidade de fé. A comunhão com outros cristãos fortalece nossa capacidade de ouvir e obedecer. Compartilhar experiências e orações cria um ambiente propício para o crescimento espiritual. Obediência radical. O caminho dos grandes homens e mulheres de Deus. Os maiores exemplos de fé na Bíblia são aqueles que disseram sim ao Senhor, mesmo em meio a desafios. Noé, enquanto o mundo zombava dele, Noé obedeceu e construiu a arca, salvando sua família e preservando a criação, Gênesis 6 e 9. Josué, liderou Israel com coragem e obediência ao comando de Deus, derrubando muralhas intransponíveis como a de Jericó, Josué 6. Esther, arriscou sua vida para salvar seu povo, confiando na soberania de Deus, Esther 4:16. A obediência não é sempre fácil, mas é sempre recompensadora. Deus honra aqueles que seguem a sua direção, reconhecendo os obstáculos e superando-os. Ouvir a voz de Deus pode parecer difícil às vezes. Afinal, vivemos em um mundo cheio de ruídos e distrações. Mas nada é impossível para Deus. Ele é especialista em quebrar barreiras e nos ensinar a ouvir claramente, mesmo em meio ao caos. Obstáculos que nos impedem de ouvir Deus. Ansiedade e preocupação. Nossas mentes frequentemente se enchem de preocupações. A Bíblia nos chama a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós, 1 Pedro 5:7. Pecado não confessado. O pecado nos afasta de Deus, tornando-nos insensíveis à sua voz. Ao confessarmos nossos pecados, recebemos a restauração da comunhão com Ele, 1 João 1:9. Vida sem prioridades espirituais. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar, nossa capacidade de ouvir sua voz é prejudicada. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é essencial, Mateus 6:33. Superando as barreiras espirituais. Dedique tempo diário para orar e meditar. Afaste-se conscientemente de hábitos que distraem sua mente. Busque renovação constante através da leitura da palavra e da comunhão com Deus. Deus continua a falar. Deus não muda, e sua voz continua a chamar cada um de nós para uma relação mais profunda e transformadora. Seja nos momentos de alegria ou nas tempestades da vida, Ele está presente, pronto para nos guiar. Ao encerrarmos esta mensagem, convido você a refletir: como posso abrir mais espaço para Deus falar em minha vida? Tome hoje a decisão de buscá-lo mais intensamente, ouvir sua voz com clareza e obedecer com confiança. Se você foi tocado por essa mensagem, deixe seu comentário e compartilhe. A palavra de Deus é viva e transformadora, e juntos podemos espalhar essa luz para o mundo. Prepare-se! No próximo conteúdo, continuaremos a explorar mais sobre como caminhar em obediência, confiando que Deus tem o controle de todas as coisas. Fique conosco e abra seu coração para uma vida cheia de propósito e fé. Que Deus o abençoe abundantemente. Ouvindo a voz de Deus na prática, uma transformação real. Queridos amigos, chegamos ao momento de aplicar tudo o que falamos de maneira prática e acessível. Como podemos realmente ouvir a voz de Deus em nosso dia a dia? Vamos construir um passo a passo didático para que todos possam começar essa jornada hoje mesmo. 1. Silencie a correria do mundo. Reserve um momento diário para ficar em silêncio. Pode ser pela manhã, antes de começar o dia, ou à noite, quando tudo está mais tranquilo. Encontre um lugar calmo, longe de distrações. Feche os olhos e peça a Deus que fale ao seu coração. Exemplo prático. Tire 10 minutos todos os dias. Respire profundamente, libere seus pensamentos ansiosos e diga em oração: Senhor,
Aqui estou. Fala comigo. 2. Leia a Bíblia com propósito. Ao ler as Escrituras, peça sabedoria para entender o que Deus quer dizer a você naquele momento. Não leia com pressa ou por obrigação, mas com o coração aberto. Dica prática. Escolha um versículo por dia e pergunte: como posso aplicar isso na minha vida agora? Um exemplo simples é o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Pense em como isso se conecta à sua situação atual. 3. Ore como uma conversa. Deus quer ouvir o que está no seu coração. Fale com Ele como um amigo, sem fórmulas ou palavras complicadas. Depois de orar, fique em silêncio por alguns minutos e perceba os pensamentos ou sentimentos que surgem. Modelo prático de oração. Pai, eu quero aprender a te ouvir. Ensina-me a reconhecer a tua voz em meio ao barulho da vida. Guia meus passos hoje. Eu confio em ti. Amém. 4. Observe a resposta de Deus. Deus pode responder de maneiras inesperadas, por meio de uma paz inexplicável, de uma mensagem na palavra, de uma pessoa ou até de uma mudança em suas circunstâncias. Esteja atento ao que acontece ao seu redor após buscar sua direção. Exercício diário. Ao final do dia, reflita: onde eu senti a presença de Deus hoje? O que Ele pode estar me mostrando? 5. Pratique a obediência. Quando perceber que Deus está lhe mostrando algo, haja com confiança. Mesmo que pareça pequeno, cada passo em obediência fortalecerá sua conexão com Ele. Exemplo prático. Se sentir no coração que deve perdoar alguém, tome a iniciativa. A obediência pode trazer cura e liberdade inesperadas. O impacto de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é apenas um hábito espiritual, é uma transformação completa de vida. Eis as diferenças que isso fará. Clareza. Você saberá qual caminho tomar em meio às dúvidas. Paz. Mesmo nas tempestades, terá a certeza de que Deus está no controle. Propósito. Cada dia ganhará novo significado, pois você estará alinhado com a vontade divina. Relacionamentos transformados. A direção de Deus trará amor, perdão e reconciliação às suas conexões. Mensagem final. Lembre-se, ouvir a voz de Deus é um aprendizado contínuo. Ele não exige perfeição, mas sim um coração disposto e cheio de fé. Comece hoje mesmo, dando um passo em direção a Ele. Deus sempre responde, pois Ele é um Pai amoroso que deseja se comunicar com seus filhos. Este foi mais um conteúdo do canal Vozes do Espírito, onde juntos aprendemos a ouvir, confiar e viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais mensagens que tocam o coração. Que Deus abençoe você e sua família. E lembre-se, Deus sempre está falando. Basta abrir o coração para ouvir. Até o próximo vídeo.